duas outras novas funções do Excel, que são soma C e soma 6. A função soma C, ela vai ser uma coisa, só que são duas ou mais condições que você queira. Então vamos ver como é que funciona. Primeiramente, a gente tem uma tabela, né? E aí você tem as filiais, o mês, o produto, a quantidade e o valor para o total. Ele quer aqui primeiro o número de itens vendidos. Então ele quer o número de itens geral. Ou seja, ele quer somar toda essa coluna de quantidade. A gente vai fazer uma soma simples, né? Só aquela função que a gente já conhecia, básica. Beleza. O valor total de vendas, né? Ele quer saber quanto se vendeu no total. Então a gente vai somar também essa coluna simplesmente usando a função soma. Beleza. Aí aqui já entra a parte da Mariana. As filiais, ele só quer somar os valores da Vila Mariana, que seria isso, isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Então ele não quer que inclua nem o Brooklyn, no caso só tem o Brooklyn. Ele não quer que inclua o valor do Brooklyn, né? Só da Vila Mariana. Então como é que a gente vai fazer? A gente bota aqui soma C. Aí a gente define o intervalo de soma. Perdão. Define o intervalo que está o nosso critério, que no caso é a filial. Define o nosso critério, que no caso é ser Vila Mariana. Depois a gente define o nosso intervalo de soma, que no caso é esse aqui. Então o que ele fez? Ele somou a partir da filial apenas quem era Vila Mariana. Aqui vai ser a mesma coisa, só que vai ser o Brooklyn, né? Então vai ser soma. Depois seleciona o critério, que é ser, que é somar no caso só Brooklyn. Depois intervalo de soma, que no caso é esse. Você repara que ele somou agora apenas Brooklyn, que tanto é verdade que você somar Mariana aqui com Brooklyn, vai ter que dar o mesmo valor total, uma vez só tem Mariana e Brooklyn. Agora ele não quer somar a partir de uma filial. Qual valor está em janeiro? Ele vai usar a mesma coisa, soma C. É um critério. Aí agora o intervalo que a gente vai selecionar vai ser a coluna de mês. O critério vai ser janeiro. O intervalo de soma vai ser só aqui. E aí ele fala que em janeiro você vendeu R$ 36.588,20. Aqui é a mesma coisa, só que em fevereiro. Soma C. Você define o intervalo. O critério é fevereiro. E o intervalo de soma é o valor total. Aqui também com março, né? Soma C. O intervalo. O critério é ser março, né? O mês de março. Sem botar uma dupla aspa, porque está escrevendo em texto, né? Tem o valor total. Então, quanto se vendeu em março. Se somar isso aqui tudo, você chega no valor total também. Aí, agora que entra uma outra função, porque ele pede que você calcule o valor total da Vila Mariana em fevereiro. Então são dois critérios, então a gente vai usar o soma 6. Então aí ele pergunta aqui, repara que ele inverte, ele fala intervalo de soma. Primeiro a gente vai definir o intervalo de soma, que vai ser o valor total. Depois a gente vai intervalo do critério 1, dois critérios no caso, né? Então qual critério 1? Pode ser tanto a Vila Mariana como fevereiro, vou botar por exemplo Vila Mariana. Então esse é o intervalo da Vila Mariana. Qual o critério 1? Ser Vila Mariana. Então vou escrever Vila Mariana. E aí depois ele pergunta intervalo do critério 2. Aí a gente vai selecionar a coluna de mês, né? E aí escrever fevereiro, que é o que ele quer calcular. Pronto, ele calculou qual é a soma da Vila Mariana em fevereiro. Aqui é a mesma coisa, né? Soma 6. Intervalo de soma primeiro. O intervalo de critério é Brooklyn, por exemplo. Então a gente vai selecionar das filiais. O critério é o Brooklyn. O intervalo de critério 2 é a coluna de mês, né? E o nosso critério é ser janeiro, né? Que pede aqui Brooklyn em janeiro. Então, janeiro. Beleza, então ele somou qual é o valor total vendido em Brooklyn em janeiro. Exercício 1 aqui, que eu selecionei, é bem parecido, é aquele que a gente fez na aula de contagem. Então, ele quer somar quantos foram os pares do Beira Rio, por exemplo. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? A gente vai usar soma C. Por que soma C? Porque só tem um critério, né? Ser Beira Rio. E aí, qual é o intervalo
O intervalo é dentes, que está aqui. Eu vou travar esse caso. Por que eu vou travar? Porque eu vou já selecionar aqui malandramente o critério que é ser beira-rio com uma célula, porque aí eu posso arrastar para baixo. Então, por isso que eu travei aqui o intervalo fixo de cliente. O intervalo de soma é os pares que ele quer somar. Eu vou travar também. E aí a gente soma aqui, o beira-rio tem 63.412. Vou arrastar para baixo. Aqui também é a mesma coisa, soma C, só que são os valores agora, então o intervalo vai ser beira-rio, mesma coisa. Travei. O critério é ser beira-rio, aqui. O intervalo de soma, aqui são, no caso, os valores, né? Tem que dar uma travada também, porque eu vou arrastar, esse intervalo é fixo. Então tá aqui, aí arrasto. Pronto. Aí eu já calculei dos outros. Aqui vai ser bem parecido, né? Só que no caso aqui, ele quer, além de ser beira-rio, tem que ser o beira-rio do vendedor 1. Então repara que quando a gente for botar o soma C, a gente tem que botar o soma 6, né? Porque são dois critérios. Então lembra que no soma 6, primeiro ele pede o intervalo de soma. Então vamos dar os pares, que são esses. Vamos travar. O intervalo do critério 1, por exemplo, ser beira-rio, que são os clientes. Então vou selecionar, vou travar. O critério 1 é beira-rio. Aqui, intervalo do critério 2 é dos critérios dos vendedores, né? Vou travar, porque é fixo. E o critério, né, especificamente, é ser vendedor 1. Vou travar também porque é fixo, não quero... Opa. Vou travar também esse H14 aqui, porque eu não quero arrastar ele, não quero pular depois para o H15, H16, então vou ter que travar. E aí eu calculo que o vendedor 1 vendeu para o beira-rio 26.500 pares. Então arrasto aqui, né? Repara que aqui já tem uma coisa importante, que o vendedor 1, por exemplo, não vendeu nada para o Dakota e nada para o Amapá. Então na hora de dar o valor, ele provavelmente não vai ter que mostrar nenhum valor, né? Ele vai mostrar um traço, porque a partir do momento que ele não vendeu nada, não tem como ele dar nenhum valor. Aqui a gente vai usar a mesma coisa, soma 6, só que agora não vai somar os pares, vai somar o valor. Então o intervalo de soma é o valor, travo. O intervalo de critério é, por exemplo, os clientes, né? Travo, porque é um intervalo fixo. O cliente é o beira-rio. O intervalo do critério 2 é ser o vendedor 1, então entre os vendedores é ser o vendedor 1, então vou selecionar o intervalo de vendedores, vou travar, e aí vou selecionar aqui o vendedor 1 e vou travar também. Então repara que vendendo 26.500 pares, o vendedor 1 conseguiu 66.250. Então quando a gente raspa para baixo, era esperado, né? O vendedor 1 não ganha nada com Dakota, uma vez que ele não deu nenhum par. Mesma coisa com Amapá. Então, a ideia do soma C e soma 6 é isso, né? Você conseguir, a partir de certos critérios, que você queira fazer uma soma, ou um ou mais critérios. Se for um critério, você usa o soma C. Se for mais de um, se for 2 ou mais, você usa o soma 6.